A Bíblia de Jerusalém. Sétima. De Cádiz a Moeba as águas de Meriba os filhos de Israel, toda a comunidade, chegaram no primeiro mês ao deserto de Sin. O povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali foi sepultada. Não havia água para a comunidade, amotinaram-se, então, contra Moisés e Arão. E o povo contendia contra Moisés, oxalá tivéssemos perecido, diziam, como perecerão nossos irmãos diante de Deus. Por que conduziste a Assembleia de Deus a este deserto, para aqui morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É lugar impróprio para semeadura, sem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a Assembleia e vieram à entrada da tenda da reunião. Prostraram-se com a face em terra, e apareceu-lhes a glória de Deus. Deus falou a Moisés e disse: Toma a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Em seguida e sob os olhos deles, dais a este rochedo que dê as suas águas. Farás, pois, jorrar água deste rochedo, darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou a vara de diante de Deus, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e em seguida ele lhes disse: Ouvi, agora, rebeldes. Faremos nós jorrar água, para vós, deste rochedo. Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por 2 vezes, a água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais puderam beber. Castigo de Moisés e de Arão. Então Deus disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, de modo a me santificardes aos olhos dos filhos de Israel, não fareis entrar esta assembleia na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel contenderão com Deus e onde manifestou-lhes a sua santidade. Idam recusa passagem. Moisés enviou de Cádiz mensageiros, ao rei de Idam. Assim fala teu irmão Israel. Tu mesmo sabes quantas tribulações nos tem advindo. Nossos pais desceram ao Egito onde habitamos por muito tempo. Os egípcios, contudo, nos maltratarão, bem como a nossos pais. Clamamos a Deus. Ele ouviu a nossa voz e enviou o anjo que nos tirou do Egito. Eis que agora estamos em Cádiz, cidade que está nos confins do teu território. Queremos, se isto te apraz, atravessar a tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, não beberemos água dos poços, seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até que atravessemos o teu território. Respondeu-lhe Idam: Não passarás por mim, pois do contrário marcharei armado ao teu encontro. Disseram-lhe os filhos de Israel: Seguiremos a estrada batida, se bebermos da tua água, eu e os meus animais, pagar-te-ei o preço. Hasta que me deixes passar a pé. Respondeu Idam: Não passarás. O Idam marchou ao seu encontro, com muita gente e grande força. Tendo assim Idam recusado a Israel a passagem pelo seu território, desviou-se dele Israel. Morte de Arão. Partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a comunidade, chegaram à montanha de Hor. Deus falou a Moisés e a Arão, na montanha de Hor, na fronteira da terra de Idam. Disse-lhes: Arão reunir-se-á aos seus, não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que fostes rebeldes à minha voz, nas águas de Meriba. Toma a Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir a montanha de Hor. Então despirás a Arão das suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho, e Arão se reunirá aos seus, é ali que ele deve morrer. Moisés fez o que Deus havia ordenado. Diante dos olhos de toda a comunidade, subiram à montanha de Hor. Moisés despiu a Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho, e lá morreu a Arão, no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram da montanha. Toda a comunidade viu que Arão havia expirado e toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias. Tomada de Orma o rei de Arad, o cananeu, que habitava o Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Atacou a Israel e fez prisioneiros dentre eles. Israel fez então o seguinte voto a Deus: Se entregares este povo em meu poder, consagrarei suas cidades ao anátema. Deus ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus em seu poder. Consagraram-nos ao anátema, eles e suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Orma.
a serpente de bronze. E então, partiram da montanha de Hor pelo caminho do mar de Suf, para contornarem a terra de Edom. No caminho o povo perdeu a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento de penúria. Então Deus enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Deus e contra ti. E não está sido junto de Deus para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Deus respondeu-lhe: fez uma serpente abrasadora e coloca-a em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Etapas em direção à Transjordânia. Partiram os filhos de Israel e acamparam em Obot. Depois partiram de Obot e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moab, do lado do sol levante. Partiram dali e acamparam na torrente de Zard. E dali partiram e acamparam no outro lado do Arnon. Esta torrente saía da terra dos amorreus, no deserto. Porque o Arnon estava na fronteira de Moab, entre os moabitas e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras de Deus: Vaeb, junto de Sufa, e a torrente de Arnon e o declive da ravina que se inclina em direção à sede de Ar e se encosta na fronteira de Moab. Dali partiram para Beer. Foi a respeito deste poço que Deus disse a Moisés: reúne o povo e dar-lhe-ei água. Então Israel cantou este cântico, a respeito do poço. Entoai-lhe cânticos. O poço cavado pelos príncipes, que foi perfurado pelos chefes do povo, com o cetro, com seus bastões. E do deserto para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamot, e de Bamot para o vale que se abre para os campos de Moab, em direção às alturas do Fasga, que fica diante do deserto e o domina. Conquista da Transjordânia. Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar a tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, não beberemos a água dos poços, seguiremos a estrada real, até que tenhamos atravessando o teu território. Sion, contudo, não deixou Israel atravessar a sua terra. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel, e chegou a Jaza, onde pelejou contra Israel. Israel, porém, o feriu a golpes de espada e conquistou a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até aos filhos de Amon, pois Jazer se encontrava na fronteira amonita. Israel tomou todas essas cidades. Ocupou todas as cidades dos amorreus, Esebom e todos os seus arredores. Esebom era, com efeito, a capital de Sion, rei dos amorreus. Foi Sion que fez guerra ao primeiro rei de Moab e tomou toda a sua terra até o Arnon. Por isso dizem os poetas: vinde a Esebom, seja ela reconstruída, seja restabelecida a cidade de Sion. Um fogo saiu de Esebom, uma chama da cidade de Sion, e devorou Ar Moab, consumiu as alturas do Arnon. Ai de ti, Moab! Estás perdido, povo de Quemos. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Sion, rei dos amorreus. A sua posteridade foi destruída desde Esebom até Dibom, e destruímos pelo fogo desde Nofi até Medaba. Estabeleceu-se Israel na terra dos amorreus. E Moisés enviou exploradores a Jazer, e Israel a tomou, bem como os seus arredores, e desalojaram os amorreus que ali habitavam. Depois tomaram a direção de Baissã e nele subiram. O rei de Baissã, Ag, marchou ao encontro deles com todo o seu povo, a fim de dar-lhes combate em Edrai. Deus disse a Moisés: não o temas, pois o entreguei em teu poder, ele, o seu povo e a sua terra. Tratá-lo-ás como trataste Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esebom. Derrotaram-no, a ele, a seus filhos e a seu povo, sem que ninguém escapasse. E tomaram posse da sua terra. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam nas estepes de Moab, além do Jordão, a caminho de Jericó. O rei de Moab recorre a Balaam-Balac, filho de Sefer, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moab tomou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moab teve pavor dos filhos de Israel. Ele disse aos anciãos de Madian: eis esta multidão, que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balac, filho de Sefer, era rei de Moab naquele tempo.
Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Piter, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhes: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois eu o sei, aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madian partiram, levando nas mãos o preço do augúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Ficai aqui esta noite e eu vos responderei segundo o que Deus me disser. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: Quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefer, rei de Moabe, mandou-me dizer isto: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: Não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, pois é bendito. Levantou-se Balaão, de manhã, e disse aos príncipes enviados por Balaque: Tornai à vossa terra, pois Deus recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram: Assim falou Balaque, filho de Sefer, eu te suplico, não recusas vir ter comigo. Pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Deus, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. Agora, ficai aqui esta noite, vós também, e ficareis sabendo o que Deus poderá me dizer ainda. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: Não? Vieram essas pessoas para te chamar. Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão, de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A jumenta de Balaão à sua partida excitou a ira de Deus e o anjo de Deus se colocou na estrada, para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Deus parado na estrada, com a sua espada desembainhada na mão, desviou-se da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Deus se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Deus e encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Deus mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Deus, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Deus abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à pimenta: É porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje. Tenho o costume de agir assim contigo. Respondeu ele: Não? Então Deus abriu os olhos de Balaão. E viu o anjo de Deus parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra. Disse-lhe o anjo de Deus: Por que espancaste assim a tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te haveria matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Deus: Pequei. Não sabia que tu estavas parado diante de mim, no caminho. Agora, se isto não te agrada, voltarei. O anjo de Deus respondeu a Balaão: Vai com esses homens. Somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão foi com os príncipes enviados por Balaque.
Balaão e Balac soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro, na direção de Ar-Moeb, na fronteira do Arnon, na extremidade do território. Balac disse a Balaão: porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por que não vieste a mim? Na verdade, não estou eu em condições de honrar-te. Balaão respondeu a Balac: eis-me aqui, junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra que Deus passe na minha boca, eu a direi. Balaão partiu com Balac. E chegaram a Cariatuzot. Balac imolou animais grandes e pequenos e ofereceu parte deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, Balac tomou Balaão e o fez subir a Bamot-Baal, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. Balaão disse a Balac: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balac fez conforme lhe havia dito Balaão e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balac: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto eu me retiro. Talvez Deus me permita encontrá-lo. Aquilo que me fizer ver, revelar-te-ei. E foi-se para uma colina desnuda. Oráculos de Balaão. Ora, Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Deus então pôs em sua boca uma palavra e disse: volta para junto de Balac e assim lhe falarás. Balaão voltou, portanto, para junto dele, e o encontrou ainda de pé junto do seu holocausto, com todos os príncipes de Moab. E pronunciou o seu poema. Balac me fez vir de Eram, o rei de Moab, dos montes de Quedem. Vem, amaldiçoa por mim Jacó, vem, fulmina contra Israel. Como amaldiçoaria eu, quando Deus não amaldiçoa? Como fulminaria eu, quando Deus não fulmina? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que habita à parte, e não é classificado entre as nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu a morte dos justos. Que seja o meu fim como o deles. Balac disse a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu pronuncias bênçãos sobre eles. Balaão respondeu: não devo eu tomar cuidado de dizer apenas aquilo que Deus me põe na boca? Balac lhe disse: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma parte, não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim lá adiante. Levou-o ao campo das sentinelas, em direção do cume do Fasga. Construiu ali 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balac: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei aguardar. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e disse: volta para junto de Balac e assim lhe falarás. Voltou então para junto de Balac, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os príncipes de Moab. Que disse Deus? Perguntou-lhe Balac. E Balaão pronunciou o seu poema: levanta-te, Balac, e escuta, inclina o teu ouvido, filho de Sefer. Deus não é homem, para que minta, nem filho de Adão, para que se retrate. Por acaso ele diz e não o faz, fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar, abençoarei e não o revogarei. Eu não encontrei iniquidade em Jacó, nem vi tribulação em Israel. Deus, seu Deus, está com ele, no meio dele ressoa a aclamação real. Deus o fez sair do Egito, e é para ele como os chifres do búfalo. Pois não há presságio contra Jacó nem augúrio contra Israel. Então, agora que se diz a Jacó e a Israel: que faz, pois, Deus? Eis que um povo se levanta como uma leoa, e se levanta como um leão, não se deita até que tenha devorado sua presa e bebido o sangue daqueles que matou. Balac disse a Balaão: não o amaldiçoas, que assim seja. Pelo menos não o abençoes. Balaão respondeu a Balac: não te havia eu dito, tudo o que Deus disser, eu o farei. Balac disse a Balaão: vem, pois, e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que o amaldiçoes. Balac conduziu Balaão ao cume do Fegor, que se volta para o deserto. Balaão disse então a Balac: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balac fez conforme Balaão lhe disse e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar.
Balaão percebeu então que Deus se comprazia em abençoar Israel. Não foi, como as outras vezes, em busca de presságios, mas voltou a face para o deserto. Levantando os olhos, Balaão viu Israel acampado segundo suas tribos, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou seu poema. Disse, oráculo de Balaão, filho de Bie, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que Sheodai faz ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. Como são formosas as tuas tendas, ó Jacó! E as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que Deus plantou, como cedros junto às águas. Um herói surge na sua descendência, e domina sobre muitos povos. Seu rei é maior que Agag, seu reinado se exalta. Deus o tirou do Egito, e é para ele como os chifres do búfalo. Devora o cadáver dos seus adversários, o quebra os seus ossos. Agacha-se e deita-se, como um leão, como uma leoa, quem o fará levantar-se? Bendito seja aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Balac se encolerizou contra Balaão. Bateu palmas e disse a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos e eis que tu os abençoas e já por 3 vezes. E agora foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras. Contudo, Deus te privou delas. Balaão respondeu a Balac, não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balac me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Deus e fazer por mim mesmo bem ou mal, aquilo que Deus disser, isso eu direi. Agora que eu parto para os meus, vem e eu te comunicarei o que este povo fará a teu povo, no futuro. Então pronunciou o seu poema. Disse, oráculo de Balaão, filho de Bie, oráculo do homem de visão penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que Sheodai faz ver, alcança a resposta divina e os seus olhos se abrem. Eu o vejo mas não agora, eu o contemplo mas não de perto, um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta, procedente de Israel. E esmaga as têmporas de Moab e o crânio de todos os filhos de Seta. E Dam se torna uma possessão, e possessão, também, Seir. Israel manifesta o seu poder, Jacó domina sobre seus inimigos e faz perecer os restantes de Ar. Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema. Disse, Amaleque, primícias das nações. Contudo a sua posteridade perecerá para sempre. Depois viu os quenitas e pronunciou o seu poema. Disse, a tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Contudo, o ninho pertence a Bie, até quando serás cativo de Assur? Em seguida pronunciou o seu poema. Disse, os povos do mar se reúnem ao norte, navios do lado de Setim. Oprimem Assur e oprimem Eber, e ele mesmo perecerá para sempre. Depois Balaão se levantou, partiu e voltou para os seus. Balac também seguiu o seu caminho. Israel estabeleceu-se em Setim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses, o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Estando Israel assim ligado com o Baal de Fegor, a ira de Deus se inflamou contra Israel. Deus disse a Moisés: toma todos os chefes do povo. Empala-os em face do sol, para Deus, então a ira ardente de Deus se afastará de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel, mate cada um aquele dos seus homens que se ligaram ao Baal de Fegor. Eis que chegou um homem dos filhos de Israel, trazendo para junto de seus irmãos esta madianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, que choravam à entrada da tenda da reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da comunidade, tomou uma lança, seguiu o filho de Israel até a alcova e lá transpassou-o, pelo ventre, juntamente com a mulher. E a praga que feria os filhos de Israel cessou. E morreram dentre eles 24.000, devido à praga. Deus falou a Moisés e disse, Finéias, filho de Eleazar, filho de Varão, o sacerdote, fez cessar a minha ira contra os filhos de Israel, porque, entre eles, foi possuído do mesmo zelo que eu, por isso, no meu zelo não destruí os filhos de Israel. Por essa razão eu afirmo, dou-lhe a minha aliança de paz.
Será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança que lhe garantirá o sacerdócio perpétuo. Em recompensa do seu zelo pelo seu Deus, poderá realizar o rito de expiações pelos filhos de Israel. O filho de Israel morto, foi morto com a madianita, se chamava Zambre, filho de Saíl, príncipe de uma casa patriarcal de Simeão. A mulher, a madianita que foi morta, se chamava Cosbi, filha de Sur, que era chefe de um clã, de uma casa patriarcal, em Madian. Deus falou a Moisés e disse: assaltai os madianitas e feri-os. Pois foram eles que vos assaltarão, por seus artifícios contra vós, no caso de Fegor, e no problema de Cosbi, irmã deles, filha de um príncipe de Madian, aquela que foi morta no dia da praga surgida devido ao problema de Fegor.